Doutor, hoje é um caso quase que inédito, né? A gente não vê muito facilmente um julgamento ser suspenso, ser adiado com ele já em curso. O que houve aqui, doutor? O julgamento do júri ele passa por várias etapas. A primeira etapa é a instrução, a colheita de prova, né, depois os debates e, ao final, a sentença. Todas essas três etapas, né, elas são acompanhadas pelos jurados, que são aqueles que fazem o julgamento em si, as 7 pessoas do povo selecionadas. Eles devem acompanhar atentamente todas as fases. No caso aqui, houve um problema de saúde com um familiar de um jurado que precisou se ausentar. Como a lei exige a presença de 7 jurados, quando um sai, o julgamento não pode prosseguir. Então, dessa forma, o conselho teve que ser dissolvido para que possamos fazer um novo julgamento. Doutor, o julgamento já havia começado, né? Como é que funciona nesses casos? A parte que já tinha sido realizada com a tomada de depoimentos, ela continua valendo ou não? A convocação de um novo julgamento começa tudo de novo? A prova foi colhida e está nos autos. Só que quando houver um novo julgamento, serão mais 7 jurados selecionados. E eles precisam acompanhar essa colheita de provas. Então, tudo será feito novamente na presença deles. Doutor, agora que o Ministério Público não tem dúvidas do envolvimento, até porque houve confissão, né, dos 2 réus nesse homicídio aqui em Patos de Minas. Não, nenhuma dúvida. A investigação foi muito bem feita, inicialmente pela Polícia Militar, depois pela Polícia Civil. Foram colacionados aos autos indícios e provas de autoria em relação aos 2 denunciados. Um chamou a vítima e o outro atirou. Então o Ministério Público vai, no próximo julgamento, como faria nessa data, buscar a condenação de ambos os acusados pelo homicídio duplamente qualificado. Doutor, só mais uma dúvida. Tem prazo para o chamamento de um novo julgamento, para a marcação de um novo julgamento, ou não tem um prazo definido na legislação? Ficará a cargo do juiz, doutor Bruno da Segunda Vara, marcar na próxima pauta de júris que ele tiver disponibilidade. Como os réus estão soltos, não há uma urgência assim para marcar imediatamente. Então ficará a cargo do juiz, se trata de réu solto, que ele vai encaixar na próxima pauta. O Ministério Público espera que seja breve, para que possamos trazer a justiça aí aos familiares da vítima. Doutor Waldner, é um fato que a gente vê pouco, né? Um adiamento de um julgamento com ele já em curso. Sim, é claro, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer porque o que importa é a incomunicabilidade e a segurança dos jurados. No caso em questão, teve uma das juradas teve um problema familiar e não poderia acontecer alguma coisa e teve que participar das providências tomadas contra a família. Então isso tem maior relevância. O julgamento é importante, é necessário, mas não é nada que não possa ser adiado, feito em outra oportunidade, da forma mais serena, mais tranquila, principalmente para os jurados que participam de forma não remunerada, de forma obrigatória, mas não remunerada, de forma é uma participação popular, né, no julgamento. Então ele deve ser, as necessidades do jurado também devem ser levadas em conta. Como surgiu uma emergência no intercorrer do julgamento, infelizmente a gente gastou um tempo da manhã, mas nada que não possa ser recuperado em outra oportunidade. Agora, doutor, pelo menos o réu que o senhor defende, né, ele confessou a participação no crime, aqui inclusive em depoimento. Como é que vai ser o trabalho da defesa nesse caso, doutor? Eu sei que o senhor não vai adiantar a tese, mas dá para o senhor falar para a gente como é que foi a conversa com o réu? Sim, ele não esconde o fato de que tenha sido ele o autor dos disparos. A participação dele foi relevante. Ele exclui a participação do co-réu e fala que ele foi o responsável, quanto só tem a motivação que ele alega, né, quanto àquilo. E também é sempre possível analisar as provas do processo no sentido dos esclarecimentos prestados pelo acusado. E a defesa vai trabalhar em cima disso. Claro, não há alegação de negativa de autoria, porque há uma confissão em si, pelo acusado, mas há outros elementos mesmo, porque há qualificadoras e há outras questões legais envolvidas que, analisadas segundo as explicações
os esclarecimentos do acusado, que espontaneamente confessa a sua participação. Isso deve ser analisado tecnicamente para ser discutido, debatido no eventual julgamento e considerado pelos jurados. A intenção da defesa aqui, doutor, não é livrar ele, então, da culpa, é fazer com que ele tenha um julgamento justo. Sim, o julgamento à luz da legalidade do caso. Livrá-lo é praticamente impossível porque ele confessa a participação e há um crime em cima disso. Claro, há sempre as excludentes de licitude, excludentes de tipicidade, mas isso deve ser analisado no momento oportuno e a intenção da defesa não seria a impunidade, mas sim a análise jurídica do caso, de modo a que um julgamento justo ou uma pena justa fosse aplicada em caso de condenação.